Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas, segunda aula, Valuation. Se você nunca ouviu falar em Fannie Mae e Fannie Mac, você não sabe de onde veio essas instituições, você não vai saber o que aconteceu no mercado imobiliário em 2008 nos Estados Unidos. Grande tragédia de 2008 no mercado financeiro. Se você não sabe, que às vezes, e aqui eu vou contar a minha história, como você vai detectar uma específica coisa no seu corpo quando você está com dor, se você não sabe como, aquilo pode piorar. Veja bem, 2 semanas atrás, eu estava com umas dores na mandíbula e eu sofri um acidente no passado. E eu tinha certeza que eu estava com algum problema na mandíbula ou nos dentes. Tinha certeza. Mas aí eu fiz um raio-x e o raio-x detectou que não tinha nada. Era só uma sinusite passageira e aquilo me despertou para aquilo que eu quero falar hoje, Valuation. Essas instituições que eu falei no início, Fannie Mae e Fannie Mac, é que davam suporte para os bancos nos Estados Unidos para os indivíduos fazerem empréstimos e comprarem as suas casas. Eles tinham como função o controle disso tudo. Excelentes, performance muito boa, fizeram um bom trabalho. Quebraram, o negócio foi por água abaixo, descontrole. Alguns dizem até que encheram a barriga demais, descontrolaram e o negócio foi por água abaixo. Valuation, que é esse tópico que eu quero falar aqui, ele está correlacionado a isso, né? A esse risco. Você tem o dado ali, você tem os números ali. Algumas vezes até o sentimento do mercado. O que é o mercado, né? Porque a gente vê vários comércios, vários setores de trabalho, inclusive muitas instituições, até religiosas, operando nas demandas ao qual o sentimento do mercado está a favor daquilo. Valuation, risco. Aquilo realmente contribui para o meu fluir de dinheiro, fluir de comportamento, ao qual eu comentei na aula anterior? No Valuation, é necessário, como eu fiz aqui na introdução, nos perguntarmos, termos essa conversa interna. E, hoje em dia, com a inteligência artificial ainda, nos aprofundarmos nos assuntos. E quando é mercado financeiro, nos aprofundarmos nos dados, nos resultados que as empresas necessitam fornecer ao mercado a cada 3 meses. Na vida é mais complicado. Porque a questão do risco está correlacionado com uma coisa que chama tempo. Qual é o seu tempo para você fazer determinado investimento? Vira e mexe, aparece direto oportunidades de precatórios, de investimentos específicos, de aquisição de muita coisa bacana, ao qual eu tenho que ser o crítico aqui na jogada e dizer assim, eu tenho tempo para isso. Eu tenho tempo de vida, vamos dizer assim, ou até, se eu tenho família, filhos, para me envolver com esse tipo de condição. Tempo, risco, valuation, número, dados, vira e mexe. Eu sou convidado para atividades específicas e até sociais, ao qual eu respeito, não tenho nada contra, onde as pessoas querem ensinar o valor de uma família, o valor de um comportamento, coisa e tal, e automaticamente quando eu faço a minha avaliação daquilo, para mim não desmerecendo o trabalho ou a pessoa é perca de tempo. Eu tenho os meus veículos, os meus métodos, o meu tipo de setor, a minha forma de investimento, aonde eu dou os meus valores e meu risco. Eu preciso, claro, sempre de respaldo para que a sequência não fuja do DNA do jogo. Eu preciso daquilo. Então você, entendendo que é um asset e que você está investindo numa sequência, essa sequência precisa ter um valor ao qual, no mercado financeiro, a gente chama de cash flow. Na sua vida, você tem que encontrar esse fluir do que você está procurando, qual que é o objetivo final desse negócio, porque não está só no tempo e no risco,
está também na paz. Será que você tem estômago para aguentar determinado movimento? Claro, quero abordar também aqui na questão do valuation, as contingências. Geralmente você tem o sentimento do jogo, tem os dados do jogo, tá feliz com aquilo, mas no meio do jogo aparece uma contingência, algo inesperado, que tá aí para a vida de todos, né? O mundo ele está cercado de contingências. Entretanto, o tópico aqui são valores, a ideia da aula aqui são valores. Essas coisas não podem estar de fora daquilo que você necessita para averiguar, né? Daquilo que você precisa acoplar ali na sua agenda, na sua fórmula, para você determinar se vale o risco e o tempo tal valor. Porque veja só, da mesma forma, igual eu falei, Fannie Mae e Fannie Mac, eu me lembro no passado, algumas pessoas no mercado financeiro determinaram a Deus a vitória da conquista do imóvel aqui nos Estados Unidos. Decretaram com todo o fervor que aquilo era uma bênção de Deus e, consequentemente, perderam os imóveis devido ao jogo. Será que essas pessoas estavam mentindo para si mesmas? Será que Deus realmente estava no jogo? Ou será que nós estávamos, ou melhor, eles estavam formulando um valuation errado, desconsiderando dados, desconsiderando contingências? E qual que era o raio-x daquilo? Aquele raio-x detectou ou seria necessária uma ressonância magnética? Enfim, valuation é importante, gente. E esse valuation precisa levar em consideração o seu tempo, o seu risco e as contingências. E nesse aspecto, não é que você vai se livrar dos problemas, não é que você não terá pedras de tropeço. Ficará mais fácil de você falar assim para si mesmo: vou arriscar, é 50 e 50. E nesse jogo aqui, pelo menos se der errado, eu sei que eu fiz a escolha certa, tá bom? Nelson Costa aí, segunda aula, Valuation, Caixa de Ferramentas.